Sejam bem-vindos ao podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata, médica oftalmologista, e hoje, nesse episódio inaugural do podcast, nós temos uma personalidade muito importante no meio da oftalmologia, além de uma mulher que gera muita admiração pela posição que ocupa, pela sua história e por tudo que representa para nós, que é a nossa presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 2024, a doutora Vilma Leles Barbosa. Muito obrigada, doutora Vilma, por estar aqui conosco no dia de hoje. Muito obrigada pelo convite, Viviane. É um prazer conversar com você e com todos que acompanham o seu canal e têm seguido vocês nessa trajetória de implementação de ensino e engajamento dos médicos oftalmologistas. Muito obrigada, é muito valioso para a gente ter você aqui conosco, não só como Vilma, né, uma mulher que eu admiro desde que eu sou acadêmica e que eu conheci há tantos anos atrás, né, não muitos porque eu sou jovem, né, somos, mas é uma mulher muito forte e as mulheres fortes sempre são um modelo, né, para nós oftalmologistas mulheres seguirmos. Então, muito obrigada por estar aqui. Nós decidimos convidá-la não só como Vilma, mas como representante do CBO para estar aqui conosco, pelo grande respeito, pelo profundo respeito que nós temos por essa instituição e por não querer infringir em nenhum momento, mas sempre somar, né, nosso trabalho ao trabalho brilhante que o CBO desempenha aí junto ao oftalmologista, né, ao grupo de oftalmologistas representando a gente com tanta propriedade. E hoje nós vamos estar falando aí para os iniciantes, residentes, especializandos em oftalmologia, sobre os desafios que eles enfrentam. Então, o tema de hoje é o desafio do médico iniciante e como superá-las. E eu gostaria de dividir algumas ideias aí com você, como Vilma, como futura presidente, mas também ver o que você acha desse momento que nós estamos vivendo na medicina. Nós todos sabemos que nesse momento existe uma franca mutação no mercado de saúde, que nós estamos vivendo uma bolha da medicina que já vai estourar esse ano. Nós estamos aí prevendo que nesse ano se formam 35 mil médicos, né, com uma tendência a ser isso crescente, já que nós temos várias faculdades em processo judicial para abertura aí nos próximos anos. E eu gostaria de conversar com você sobre como você vê esse momento, né? Como que você espera que isso influencie na vida do futuro médico oftalmologista? Será que isso é um oceano azul ou um oceano vermelho? Aquele termo administrativo que determina, né, que diferencia um oceano vermelho de sangue, do mata-mata, entre um concorrente e outro, de um oceano azul onde a dificuldade cria uma oportunidade para melhora. Bom, é um prazer estar com você e com todos que nos ouvem. Muito obrigada por suas palavras tão gentis aí no início. Na verdade, eu venho aí numa trajetória acadêmica, profissional de muito tempo, e a partir de janeiro de 24, por 2 anos, seguimos na diretoria executiva do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E essa oportunidade de conversar aqui com você, para nós é muito importante, porque na verdade nós estamos conversando com vocês que estão nos ouvindo, e é muito importante que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia chegue até todos os colegas médicos que já estão se formando ou já formados em suas práticas. Nós temos um canal aberto para conversar por diferentes formas. A mais rápida é entrar no nosso site e falar conosco, mas nossos contatos são sempre abertos. O telefone do CBO está totalmente à disposição de todos para que a gente converse em qualquer momento sobre qualquer tema. E esse tema que você traz agora, ele realmente é bastante interessante porque o aumento do número de médicos, o aumento do número de alunos e de faculdades vem sendo crescente, a despeito das diferentes leis que o nosso país tenha. O número de faculdades vem aumentando e tem faculdades formando quase 1.000 alunos por ano. É uma coisa realmente que nos impacta muito quando a gente olha para um cenário de 20, 30 anos atrás, que era bem distinto. A despeito disso, o número de vagas de residência médica, de especialização para oftalmologistas, ele permanece muito semelhante. Parece que, nesse sentido, fica uma concorrência muito maior.
No entanto, se nós formos olhar dados absolutos, há vagas ociosas para todos os cursos de residência médica, inclusive para o de oftalmologia. É um dos que tem menos ociosidade, mas também tem. Então, não é desanimador nesse sentido. Quem se interessar por oftalmologia tem espaço, tá? A concorrência, ela é sempre saudável nesse sentido. Eu li esse Ah, dado há um tempo atrás, doutora. Desculpe interrompê-la, mas é que eu vou pegar um gancho do que você disse sim, sobre as vagas ociosas. E eu li realmente esse dado e eu fiquei curiosa, porque a oftalmologia é uma das especialidades mais procuradas hoje em dia, né? Pelos formandos aí, pelos novos médicos. O que que acontece? Vocês têm ideia do que acontece? Por que que as pessoas desistem? Ou elas não assumem? O que que acontece? existem algumas possibilidades, Viviane. Uma delas é porque nós conseguimos olhar muito facilmente para as vagas oficiais, né? Então, são as vagas definidas pelo Conselho Nacional de Residência Médica ou as vagas credenciadas pelo Conselho Brasileiro. O mercado, eu vou chamar de paralelo, que a gente não tem dados suficiente, a gente não consegue enxergar tão bem. Nesse mercado, a gente tem a questão, por exemplo, eu tenho uma residência médica que é credenciada pelo MEC. Isso significa que esses médicos residentes têm obrigatoriedade de receberem uma bolsa de estudos. Essa bolsa de estudos é paga por quem? Às vezes pelo Ministério da Saúde, às vezes pelo Estado, por algum convênio, mas muitas vezes pela própria instituição. Então, às vezes, as instituições não abrem essa vaga. Mas, mesmo abrindo, algumas pessoas entram pensando em fazer oftalmologia e podem desistir. À medida em que vão conhecendo a especialidade, isso pode acontecer com tudo na medicina, né? A gente nunca entra no Perfeito. primeiro ano Uhum. pensando em fazer uma especialidade que a gente acaba fazendo. Isso é excepcional. Então, existem as situações em que as pessoas acabam desistindo. Então, existem vários problemas, desde os institucionais, que passa aí pelo financeiro, administrativo, até o próprio encantamento do médico com aquela especialidade que ele vai fazer. Mas dados oficiais mostram que nós estamos dentro de um grupo bastante privilegiado nesse sentido, porém não ocupamos 100% das vagas. Isso significa esperança para quem quer ser oftalmologista. Tem vagas. Perfeito. Essa concorrência, eu acredito que ela seja bastante produtiva, porque uma vez que você se prepara para esse concurso, você está se preparando como médico geral, o concurso não é específico de oftalmologia. E isso é extremamente importante, porque quando você chega na prática, você não se detém exclusivamente no olho, né? O olho faz parte de tudo e todas as doenças sistêmicas estão relacionadas. Então, essa preparação do médico ela é extremamente importante para que a gente tenha uma prática de qualidade, né? Mesmo tratamentos, doenças que são absolutamente específicas do olho, muitas vezes tem muitas outras implicações e a gente está falando de um ser humano por completo, né? Então a gente precisa ter essa atenção. Com Com esse, certeza. com esse aumento do número de pessoas na oftalmologia, que também acontece, né, nós vamos tendo ao longo do tempo mais médicos sendo formados e um mercado que vai se tornando mais rico de profissionais. O que as pessoas veem na oftalmologia para fazê-la e como elas vão se ajustando ao mercado de trabalho, aí não tem fórmula, né? Porque o país é absolutamente gigantesco e com diferentes possibilidades em cada região. Então, uma excelente formação é fundamental. É necessário que se aprenda não só a prática, mas a teoria muito bem, porque se você tem uma teoria muito bem sedimentada, todos os avanços que a medicina vai trazendo, a gente consegue elaborar isso melhor e a gente consegue aproveitar isso com maior facilidade. Depois disso, no cenário de prática, todos os médicos residentes são extremamente preocupados com ter cirurgias e conseguir ter um cenário de prática adequado. Mas, na verdade, nem todos pensam assim. E a oftalmologia ela é rica nesse sentido também. Você pode ser clínico e cirurgião ou só clínico. Você pode escolher o que você quer fazer. E daí vem as diferentes subespecialidades, que é onde eu vejo que o mercado para o oftalmologista se enriquece. Perfeito. A gente costuma dizer que a oftalmologia é toda a medicina
dentro do olho, né? Porque as possibilidades são inúmeras, é um oceano, na verdade. O residente ele pode escolher só colocar a cabeça na água, ele pode escolher mergulhar de snorkel, ou ele pode efetivamente mergulhar no mundo da oftalmologia. E eu acho que o que você está dizendo para a gente, e é o que a gente acha também, é que um mercado de concorrência, ele vai nivelar por cima, né? Ele pode nivelar por cima. Então, a pergunta para quem está nos ouvindo é que tipo de médico oftalmologista você quer ser? Porque no mercado onde você não tem concorrência, qualquer um trabalha, né? Agora, no mercado onde você tem muitos profissionais no mercado, que é o que a gente está vivendo hoje, e a gente sabe que apesar do número de vagas de residência ser o mesmo, né? Quer dizer, teoricamente, nós temos o mesmo número de oftalmologistas, todo médico, pela nossa lei, né? Pela nossa Constituição, pode exercer a medicina como oftalmologista na prática real. E aí, a gente tem muito mais gente no mercado. Mas, obviamente, né? E acredito que todos que estão nos ouvindo querem ser um médico, um bom médico, né? Um médico efetivo, um médico humano e um médico capaz. Então, acho que a concorrência acaba levando à necessidade de que a gente seja bem formado, né? E aí eu acho muito interessante porque hoje a prova ela realmente é geral, né? Então, você faz uma prova geral e entra dentro da oftalmologia. Fica aí um adendo, né? Um comentário que, claro que eu faço VEIT, então eu mais do que ninguém posso dizer que toda a medicina, tudo que eu aprendi na residência hoje, eu brinco que eu raspo o tacho, porque eu uso tudo que eu aprendi na vida, né? De reumato, de imuno, desde a imuno, lá do primeiro ano da faculdade, eu uso hoje na minha prática, né? Então, a medicina ela é extremamente importante. O que ajuda, talvez, nunca acho que o tempo é perdido, mas ajuda você a ser mais certeiro na sua escolha. É você conhecer um pouco do mundo da oftalmologia antes, efetivamente, de fazer a prova, né? Porque no momento da prova você vai estar estudando o geral, né? Para você passar na prova. Mas conhecer um pouquinho do mundo da oftalmologia antes te ajuda a entrar na oftalmologia e talvez não desistir, né? Naquelas vagas ociosas que a gente estava falando e seguir a vida. Mas voltando naquela pergunta inicial, se é um oceano azul ou vermelho, eu entendo que dentro do que a gente está falando pode ser um oceano azul, né? Para quem tomar essa escolha. O que você pensa disso? Eu vou partir de um ponto que você comentou aí, que é bem relevante, que eu acho que, principalmente se a gente está falando para residentes, é bem importante, especialmente para residentes, que é bem importante que as pessoas tenham noção. Quando a gente sai da faculdade de medicina, que a gente tem o nosso CRM, a gente tem o código, eu sou médico, eu posso fazer tudo dentro da medicina. E, obviamente, quando a gente sai da faculdade, a gente sabe que a gente não tem capacidade técnica para fazer isso. Então, a gente precisa se especializar. A gente, ou a maior parte das pessoas tem essa noção, o mercado tem toda a noção disso. Então, a partir daí, do momento em que eu vou fazer oftalmologia, o fato de você estar dentro de um serviço que é credenciado, o que isso significa? Que esse serviço foi avaliado, existe um preparo específico que se define para que um médico seja um oftalmologista. Sendo bem sucinto, a gente tem o que a gente chama de matriz de competência para um oftalmologista. O que o médico tem que sair sabendo, do ponto de vista teórico e prático, para que ele possa exercer sua profissão. E quando ele fizer a prova do título de especialista, ele vai ter esse título, que é dado pela ANB, e aí ele vai registrar esse título também no CRM. E ele vai ter uma titulação chamada RQE. Então, ele não tem só o CRM, mas ele também tem o RQE. E isso o diferencia no mercado em dois cenários. Primeiro, para conseguir chegar aos convênios, aos players do mercado de forma geral, porque hoje, em cidades onde há muita competição, porque há muito oftalmologista e muita competição, já se usa parâmetros técnicos para poder diferenciar esses médicos. Então, ter RQE é fundamental, tá? Por Perfeito. outro lado, por o lado dos pacientes, por o lado jurídico, isso também é importante, porque você tem, diante de qualquer cenário de dificuldade, em que você tenha que comprovar sua habilidade para justificar seus atos e qualquer complicação que você possa ter, para dizer que você não é um imperito, você precisa de um título de especialista. Então, pensem nisso, isso é fundamental para a sua prática. Sem dúvida. Daí,
o mercado vai se abrindo e você vai ter regiões do país absolutamente tranquilas no sentido do cenário de prática, onde a competição é muito menor. Hoje, no país, de uma forma geral, nós temos um número de médicos oftalmologistas por população estipulado pela OMS, sendo que em cerca de 80, 85% dos municípios brasileiros, o oftalmologista, 80, 85% da população brasileira está assistida por oftalmologistas. Isso parece, como você falou, um cenário ruim no sentido de tem muito médico. Na verdade, não é bem assim. A gente tem muito mais médicos nas cidades grandes, nas cidades onde tem maior população também. Então, vou dar um exemplo: a cidade que mais tem oftalmologistas no Brasil é São Paulo, mas também a população é enorme. Então, existe essa relação. Só que aí, dentro deste mercado, você começa a ter cenários de competição. Eu consigo me credenciar para atender um convênio? Ou eu tenho que prestar serviço numa clínica? Eu vou ser funcionário ou eu vou montar o meu próprio consultório? Nesse cenário de alta competitividade, hoje os médicos enfrentam uma discussão muito grande nesse sentido. Ao mesmo tempo que um pensamento, eu vou chamar até de mais antigo, né, porque já é uma filosofia que a gente ouve há muito tempo. Você quer ser cabeça de formiga ou rabo de leão? Quer dizer, você quer empreender, fazer seu próprio consultório, trabalhar para conseguir um espaço específico seu, ou você vai trabalhar para uma grande corporação? Eu acho que nada é condenável nesse sentido, porque tem muito a ver com o que você deseja para a sua própria vida. Quem trabalha em grandes corporações não sabe nada da parte administrativa, contábil, não paga a conta de luz nem a secretária, entra, atende, vira as costas e vai embora. Não deixa de ser um cenário confortável nesse sentido, mas o que ele te promete em termos de crescimento profissional? Então você precisa ponderar isso. Isso pode ser uma fase da sua vida, mas você deseja isso para a sua vida toda? Por quanto tempo? Tudo isso precisa estar na cabeça na hora que você vai realmente se fixar num local. Qual é a probabilidade de eu atingir aquilo que eu desejo em 5, em 10 anos, no local que eu estou pretendendo morar? Aí você vai desenhando esse cenário. Se você for para outros estados, o cenário vai ser muito diferente. Você pode muito mais facilmente pensar em abrir seu próprio consultório, tomar conta de todas essas pontas que existem, desde a parte, você vai ter que contratar sua secretária, você não entende nada de RH, mas vai ter que conversar com funcionários, você vai ter que fazer a parte contábil, você vai ter N assuntos para tratar. Mas você vai ter seu próprio negócio e isso pode te alavancar mais. Então, vai depender do estado em que você está. Até mesmo se você for pretender atender convênios de saúde, tem regiões do país onde quase 80% do atendimento é feito por cooperativa médica, enquanto em outros, cooperativa médica não representa quase nada. Tudo depende. Então, você precisa estudar esse local para onde você vai. Eu vou fazer uma propaganda institucional, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia ajuda nisso. A gente tem o que a gente chama de Observatório CBO. Bom, você tem uma noção do que a gente tem ali e você pode entrar em contato e pedir maiores informações, tá? Perfeito, eu tenho Então, acompanhado bastante o observatório e a gente destaca Maranhão, né? Maranhão e Amapá, que são países, estados que têm menos oftalmologista, né? Proporcionalmente. sim. Na verdade, onde a gente tem maior dificuldade para as pessoas, onde tem uma população menor, as dificuldades de se estabelecer naquela cidade, o IDH, as condições de locomoção, isso impacta para a população, impacta para os médicos, né? Mas atendimento particular, da saúde suplementar, que a gente costuma já simplificar por convênios, e SUS, isso tudo está aberto. É possível trabalhar nessas três pontas. O que mais está aberto nesse país é atendimento por SUS. E as pessoas normalmente pensam assim, puxa, mas a consulta do SUS paga R$ 10, isso é muito pouco. Não é bem assim que o mundo funciona. Existe todo um cenário gigante ao redor disso e a prestação de serviço para as pessoas via SUS, ela não só é valiosa do ponto de vista social,
mas ela pode ser muito valorosa para o médico também. Com certeza. 75% da população está no SUS, né? Eu li isso no observatório também. 75% das pessoas é atendida pelo SUS, 25% na saúde suplementar e um restinho ali que fica só no mercado privado particular, né? Então é um mercado interessante, sem dúvida. Exatamente. Na verdade, o governo pensa em 100% da população é atendida pelo SUS. E aí a gente considera que cerca de 23 a 25% tem a possibilidade de ter também a saúde suplementar, né? Mas todas as contas que o governo faz em termos de custo-benefício de qualquer tipo de procedimento, de tratamento que a gente faz, ele considera a população como um todo, porque todos têm direito. Perfeito. Falou tanta coisa tantos pontos interessantes aí mas eu vou escolher um para pescar, né? É claro que a gente sabe que a realidade nem sempre é o ideal, né? Então, quando eu digo que a gente sabe que todo médico pode exercer oftalmologia, a gente sabe que isso está longe de ser um cenário ideal. Tenho certeza que o público que nos ouve, né, que vai atrás de material de qualidade como esse que a gente está oferecendo, é um público que entende que o cenário melhor para você ser um médico, né, melhor e ter um bom atendimento, prestar um bom atendimento ao seu paciente, é realmente fazer uma residência que seja credenciada, que seja vistoriada, né, que seja ali controlada, de certa maneira, pelo CBO. E isso é um trabalho que o CBO faz com maestria, né? Então, um serviço que ele tem os parâmetros e segue os parâmetros nesse ensino. Então, que tipo de médico você quer ser? E aí eu acho que entra um pouco de autoconhecimento, né? Quer dizer, você está fazendo uma residência credenciada, mas que tipo de profissional você quer ser no futuro? Aí depende daquilo que você quer para sua vida, né? Então, isso é uma reflexão importante para quem está nos ouvindo, né? Se você quer ser um empresário, tem gente que detesta a parte administrativa, né? E não quer de jeito nenhum lidar com isso. Então, o quão insuportável é isso para você? Claro que tem gente que gosta, eu sou uma das que gosta, mas o quanto você gosta disso? Se você quer ser um médico administrador, claro que lucratividade é uma coisa que você tem que pensar, né? Financeiro, a gente trabalha, a gente não é filantrópico, né? A gente precisa desse valor para a gente sobreviver. Então, o quanto você quer, que tipo de trabalho você quer exercer no dia a dia, mas acima de tudo, num mercado como a gente tem, cada vez mais, a gente sabe que o paciente está cada vez mais informado, você precisa ser um médico tecnicamente bom, né? Isso é indiscutível. Tecnicamente, nós temos que ser bons. Humanos, certamente, porque não é um olho que chega no seu consultório, é uma pessoa, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Então a gente está falando de formação técnica, de autoconhecimento, de humanidade no atendimento e de outras habilidades, né? Administração, marketing, RH, que são coisas que hoje o médico precisa saber se posicionar. Eu vou para o segundo ponto, porque a gente está se estendendo bastante numa conversa super interessante, então nada é perdido aqui, né? Mas a gente tem um outro cenário aí interessante, que a gente até já falou um pouco, né? Que é a entrada de novos players do mercado. Então, a gente sabe que tem muitos fundos de investimento, né? Que estão comprando hospitais oftalmológicos. E talvez o enfoque que esteja sendo dado ao atendimento médico seja um pouco distinto do que nós vimos até agora, né? Muito focado na lucratividade. Como que o novo médico agora, ele pode se posicionar em relação a isso? Acho que a gente já pincelou um pouco sobre isso, né? Como que a gente pode... O médico, eu entendo que ele no geral, ele é uma pessoa que ela entrou na medicina para prestar um atendimento, né? Para cuidar de alguém, para prevenir a cegueira, para dar a melhor qualidade visual para o paciente. E, de repente, a gente se vê num mercado que é distinto disso, né? Como é que um novo médico pode se posicionar em relação a isso e não ser vítima, vamos dizer assim, desse processo todo, né? A competitividade do mercado, ela está cada vez maior. Tem um lado positivo, né? Isso significa que nós somos valiosos, além de valorosos. Sim. Então, isso significa que existe um olhar financeiro sobre a nossa atividade médica e ela é muito boa, né? Então, nós comentamos o que você quer trabalhar, como você quer trabalhar. Então, existe toda essa relação do médico com o mercado de trabalho, mas eu acho que nesse cenário todo de diferenciação, eu vou voltar um pouquinho para a nossa atividade específica. Quando a gente começa a fazer oftalmologia, eu imagino que a gente possa também parar para pensar de uma outra forma. Eu posso querer fazer exclusivamente cirurgia. Eu gosto muito de cirurgia e quero ser um cirurgião que passa o dia inteiro no consultório, no centro cirúrgico. Você vai continuar, na maior parte das vezes, se relacionando com os pacientes, explicando para eles o que ele espera,
colhendo os resultados, enfim. Existe a possibilidade de você se dedicar muito mais a isso, existe a possibilidade de você prestar serviços muito mais como cirurgião. Porém, a oftalmologia ela é muito ampla. Ela vai desde a cirurgia de catarata, que é o que a gente mais fala, até outras áreas em que a gente conversa menos sobre elas. Você deu um exemplo, você faz o VEIT. O VEIT é uma das áreas que a gente conversa menos sobre ela e, no entanto, tem uma relevância muito grande. Se tem poucos médicos que fazem o VEIT, você se torna mais relevante no mercado. E se tem muita gente que faz retina, glaucoma, você também tem um público que a gente está falando com deficiência visual, e se você trabalha com visão subnormal, você também presta serviço não só para crianças com deficiência, que tem um volume felizmente pequeno, mas você também vai trabalhar com idosos que vão perdendo visão. Ou seja, olhem para todas as subespecialidades. Se você tem um olhar de mercado, isso é relevante. Eu gosto mais de pensar do lado mais médico. Como você gosta de se relacionar com o seu paciente? Você conversa mais? Você é mais acolhedor? Ou você não gosta muito de conversar? Você é mais objetivo? Pense no seu cenário diante disso. Busque, a partir das suas características, a melhor qualidade de prestação de serviço. Quando você gosta mais de conversar com o paciente, explicar mais, você pode se dedicar a atendimentos clínicos que vão te valorizar muito mais. Então, para além do que o mercado reserva no geral, se você prestar atenção nas suas características e valorizar a forma como você trabalha, você pode pensar em áreas da oftalmologia que deem mais alavanca para isso. Ou seja, quais são os seus talentos? Ponha seu talento para para desempenhar, para ajudar você a crescer mais na sua especialidade. Muito legal, muito legal. Não só olhar pra fora, mas olhar pra dentro também, né? E principalmente pra dentro, né? Pra ver aquilo que você quer, aquilo que te faz feliz, aquilo que é um dom natural seu, talvez, né? Pra exercer uma medicina de qualidade e aí o sucesso vem, né? Ele acaba vindo na sequência. A gente tá indo pros minutos finais e eu vou aproveitar pra gente ir pro último ponto ali, que a gente já vem falando também, mas no sentido da gente fazer um resumo de quais são as dicas finais da doutora Vilma, da professora Vilma e talvez da presidente do CBO, mas acho que mais como professora Vilma hoje, como pessoa, para o jovem oftalmologista. Poxa, eu acho que, não sei dar conselho e eu não sei o quão valoroso isso pode ser não. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu penso, assim, a oftalmologia em que eu entrei e a oftalmologia que eu vivo hoje são absolutamente distintas. Provavelmente daqui 10 anos serão ainda mais. Principalmente porque o cenário está mudando numa velocidade muito grande. Então, se a gente demorou 30 anos para modificar X, a gente provavelmente só vai demorar 5 anos para outro X. Eu acho que a gente precisa pensar no seguinte: nós estamos vivendo um cenário, hoje em dia, brincando já, principalmente com os jovens, a gente tem um computador na mão, um computador na nossa frente, equipamentos diagnósticos, a gente tem um arsenal tecnológico que nos ajuda muito. Inteligência A, artificial, doutora Vilma. exatamente. A inteligência artificial, ela sempre é colocada como, ela vai tirar meu emprego. Eu acho que isso é extremamente interessante que a gente pense. A inteligência artificial vai me ajudar. Ela vai me substituir ou não? Depende. Se você só praticar o que a inteligência artificial for capaz de fazer, sim, ela vai tomar seu emprego. Mas o médico é só isso? Ou ele precisa ser só isso? Não. Então, a primeira coisa que rapidamente se destaca é a conversa com o paciente. Você tem do outro lado um paciente que é leigo, ele não vai entender perfeitamente todos os resultados objetivos, então você vai ter que traduzir isso para ele. Então, aprenda, pratique conversar com seu paciente e ser claro. Por outro lado, a inteligência artificial, de uma forma geral, todos os métodos diagnósticos, eles têm uma certa capacidade e sobram as bordas. As bordas são quando ele erra, né? Quando ele erra ou quando aquilo tem algum tipo de questão particular, porque não serve para todos os olhos, para todas as pessoas, aí entra você.
Então você precisa saber aquilo que a inteligência artificial vai conseguir fazer e mais. Você precisa conhecer as exceções. Daí estudar e praticar muito isso na residência é tão importante. Você vai precisar saber para além da parte, regular que os exames vão nos dar. Então, alguns resultados nós ganharemos. Sim, isso aqui é a doença X. Será que é mesmo? Será que aqui não tem algum artefato, alguma questão que não está conseguindo avaliar? Então aí entra a gente. Então, se você quer se diferenciar no mercado, entenda como a inteligência artificial funciona. Estamos usando um termo bem genérico, né? Sim. Mas essa melhoria do diagnóstico automatizado, ela vai acontecer, ela está acontecendo. Então a gente precisa entendê-la e estar preparado para o além dela. É aí que nós vamos nos colocar no mercado de uma forma mais relevante. E agregar, né? Eu acho que ela vem para melhorar. Eu sempre acho que a tecnologia e o avanço vem para melhorar. Não adianta você ficar negando e querer que ela não exista, isso não vai acontecer, você não para o mundo. Então a gente tem que aprender a conviver com ela. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra, nada a ver com oftalmologia, era sobre educação, e ele dizia que tudo que era linear, tudo que é linear e repetitivo será substituído, né? E tudo que não segue um curso dessa forma, e aí entra a relação médico-paciente e esse pensamento fora da curva, né, das exceções, nunca vai ser substituído. Então a gente não tem que ter medo de ser substituído, a gente nunca vai ser substituído. O médico bom não vai ser substituído, mas a gente tem que saber conviver com essas novas tecnologias e vê-las positivamente, agregá-las no nosso dia a dia. Então, acho que fica essa mensagem. Um outro ponto só que eu vou destacar, que eu acho que é muito importante para o jovem oftalmologista, para todos aqueles que estão chegando, é a capacidade de comunicação, né? Uma vez eu estava ouvindo também uma outra palestra falando sobre como o médico muitas vezes não sabe se comunicar, né, com o paciente, como isso deve ser trabalhado, né? A nossa capacidade de efetivamente se comunicar. Não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Então, acho que isso é muito importante da gente trabalhar aí nas habilidades, né, que têm que ser desenvolvidas. Aprender a se comunicar com o paciente é uma arte que a gente pratica todo dia, né? É isso que você falou. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que a pessoa entende. Entende no sentido de ter bagagem suficiente para conseguir te compreender, mas também da situação emocional que ele está. De repente, Perfeito. você está apresentando um diagnóstico para ele está mais preocupado com o diagnóstico que você deu com a vida dele e ele perdeu um monte de informação que você está dando aqui na paralela. A gente precisa, ao longo do tempo, ir compreendendo isso e praticando. A gente nunca vai acertar 100%, mas a gente precisa estar atento para fazer isso da melhor forma. A comunicação com o paciente ainda é o que faz um médico ter destaque no nosso mundo. Perfeito, perfeito. Que conversa rica, doutora. Muito obrigada. Aprendi muito. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também aprendeu demais. Quero dizer novamente que admiro muito a pessoa que você é. E mais ainda agora, primeira presidente mulher do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, não tem como não dizer que é uma pessoa admirável. E eu te agradeço muito por esse momento, por esses minutos preciosos aí do seu tempo, do seu dia. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. A gente sempre aprende nessas conversas e eu fico bastante feliz com estar na presidência do CBO a partir do próximo ano. Ao mesmo tempo que, ao longo do tempo, a gente sempre teve muitas mulheres capazes de estar nesse mesmo lugar que eu estou, não deixa de ser uma possibilidade de que outras mulheres olhem e digam: opa, esse também é um local que eu posso estar, esse também é uma posição que eu posso ocupar. Então, que seja bom para todo mundo, mas no final, nós estamos aqui para servir todos os colegas, né, levando essa instituição ao melhor possível. Uma posição de muita coragem. Parabéns. Muito obrigada. E a gente só tem coragem porque tem muita gente boa ao redor. Legal. Que a gente possa somar juntos. Muito obrigada. E até a próxima. Próximo episódio do Oftalmo Expert. Logo, em 15 dias, estaremos liberando. Até a próxima.